Eu queria saber, conta pra gente, quem mandou matar o Jair Bolsonaro? Eu acho que, segundo a Adélio, foi Deus. Deus. E o laudo provou. Então conta pra gente também, o Brasil quer saber mais ainda do que isso. Quem que tá pagando todos esses advogados aqui que tá cuidando do Adélio Bispo? Esses todos. Isso até o juiz federal lá em cima quer saber. Então acho que seria ideal o senhor, através da transparência, da ética, poder passar isso para o brasileiro, porque o crime que foi cometido ali foi um crime gravíssimo. Ele tentou matar realmente um candidato à presidência da República na época e não há religião nenhuma que justifique isso, ainda mais tratando-se dessa comitiva toda para defender uma pessoa que não teria condições financeiras nenhuma, porque nem eu e nenhum outro mero mortal tem condições de pagar nenhum tipo de equipamentos e vestimentas. No caso do Adélio Bispo, por ser pobre, ser de outra cidade, quem estava bancando tudo isso? Quem que está bancando essa comitiva? Quem banca os aviões de ida e vinda? O Brasil quer saber. Então acho que seria interessante esclarecer isso para o Brasil. Sim. Como nós vivemos num Estado democrático de direito, nós temos de ter, antes de mais nada, apego à legalidade. A defesa, ela não combate o fato de ter sido uma monstruosidade, um ato agressivo, um desrespeito ao direito de sufrágio, ao direito regular de eleição, num estado onde o direito é posto, e também de que a vítima devera sofreu. A gente viu os laudos, realmente foi um ato muito agressivo e é um ato criminoso. Bárbaro. Sim, tanto que nós concordamos. Mas apesar disso tudo, apesar da questão da ética, apesar da questão da moral, existe um apego à legalidade. E nós temos um código deontológico que é o nosso Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.906/94. E por conta de uma cláusula de confidencialidade, desse sigilo entre advogado constituinte, e aqui eu não digo tão somente a banca advocatícia e a Adélio Bispo de Oliveira, mas também a pessoa. Sim. Que no primeiro momento, não sei se é evangélico, me pareceu, não sei se é inimigo do Bolsonaro, não sei de que partido é, mas independentemente de qualquer coisa, essa pessoa que no primeiro momento celebrou um contrato conosco, ela também recebeu, no primeiro momento, um parecer jurídico. Até porque todo leigo, e você também que está aí me ouvindo, eu tenho certeza que você pensou que aquele vídeo do Bolsonaro tomando a facada no nosso cliente era uma tentativa de homicídio. Seja sincero, e não é. É um crime contra a segurança nacional. Pois bem, isso. E a pessoa duvidava o tempo todo, e duvidava. Falei, não é, até porque eu já dei aula dessa matéria. Para mim, Zanoni, tá? Aquele fato se enquadra na Lei de Segurança Nacional. Não é tentativa de homicídio, tanto que o próprio Ministério Público Estadual, lotado em Juiz de Fora, tentou avocar a competência desse fato para que o povo, através do Tribunal do Júri de Juiz de Fora, julgasse esse fato. Eu não sei se você sabe, mas por conta desse enquadramento que a gente no direito chama de subsunção fática, ou seja, do fato à lei prevista, está sendo julgado pela Justiça Federal. E eu entendo a curiosidade, eu entendo a dúvida. Nós até, nas alegações, o processo acabou agora não tem mais nenhum ato processual a ser formalizado, todos da defesa se manifestaram e vamos aguardar tão somente, doravante, a sentença do magistrado. Por força do Código de Processo Penal, artigo 800, ele tem 10 dias para proferir a decisão. Os laudos demonstram que Adélio hoje, no interior daquele presídio federal, ele está em enfermidade mental, ele padece de uma enfermidade mental, inclusive ouvindo vozes, porque eu não acredito que Deus, Jesus, ou seja qual a religião que for, queira o mal de alguém. E no caso, ele ostenta o tempo todo, além da divergência política, ideológica, com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele também diz que ali há um mando divino.
para nós isso foge da normalidade. Por que essa intolerância? Por que essa intolerância? Intolerância de Adélio. Segredos? Não, intolerância de Adélio. Não, nós não. Todos os advogados, todos, consignaram em ata na frente da assistência de acusação. Não sei se você viu aquelas advogadas que saíram aqui agora e aquele advogado, eles representam os interesses particulares do presidente Bolsonaro. São os assistentes de acusação perante o Ministério Público Federal e também o juiz, de que nenhum advogado aqui, nenhum tem interesse partidário, tem interesse político nessa causa, de que nenhum advogado, seja o professor Mejia, seja o nosso psiquiatra forense, que capitaneou todos os laudos, que é o Eude Lobo, seja o doutor Fábio, seja o doutor Tiago, seja o doutor Pedro Poça, que teve o primeiro contato defensivo com a Adélio, seja o professor Daniel Bastos. Nenhum ostenta qualquer tipo de mágoa, de animosidade para o presidente. E constamos em ata, nas alegações finais, que a gente deseja ao presidente saúde, uma boa gestão e que, para o bem ou para o mal, ele é o nosso presidente. Então, e desejamos a ele que ele possa conduzir o Brasil para um futuro melhor, minorando, tentando diminuir essa desigualdade social e esses problemas sociais que, infelizmente, entristecem e dificultam a vida da maioria dos brasileiros. Então, a quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou. Porque é interesse dele isso. Não, O que tem de segredo? Por que esses segredos? Por que não é aberto isso ao povo brasileiro, já que se trata de segurança nacional? Sim. Existe, como eu te falei, uma cláusula de confidencialidade. Se essa pessoa, que inclusive deve a defesa, porque ela ficou de voltar no escritório, entregar alguns cheques, se for do interesse dessa pessoa, ela retirar aí o manto do anonimato, e as declarações para a Receita Federal? Desses recebimentos. Não, o recebimento é um só, que já foi feito pela empresa por R$5.000. Isso será feito no CPF do Adélio, na declaração de imposto de renda. E os aviões, tudo não, mas isso? O avião sou eu. Mas então você está sendo muito caridoso. Então isso você está fazendo para ajudar o Adélio é por caridade? Porque o brasileiro consegue, ninguém, nem eu, nem nenhum desses consegue bancar uma defesa com esse batalhão, com todos esses necessários aí, esses penduricários na defesa de um criminoso que já se mostrou que veio. Eu não sei se você está ciente, mas todos os advogados aqui já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que, tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim. Não temos nada contra o presidente Bolsonaro, desejamos vida longa ao presidente Bolsonaro, um bom governo, mas a defesa não descansa. Tá ok, muito obrigada, viu? Pessoal, infelizmente os advogados do Adélio continuam com esse segredo, não querem esclarecer realmente quem está bancando todas as mordomias para o Adélio e também não tem interesse nenhum em esclarecer todos esses segredos, o motivo dessa intolerância e, enfim, vamos continuar na luta. O presidente Bolsonaro está com o povo vai defender o Bolsonaro e nós esperamos sim que a justiça seja feita e que esse nome apareça. Quem mandou matar o presidente Jair Bolsonaro? Achei humano por parte sua concepção está vivo por homenageem. A respeito do laudo pericial, que também foi apresentado hoje, o laudo pericial, exame pericial indireto, né, que foi apresentado hoje também, qual foi o conteúdo dele, doutor Zanoni? Você poderia revelar aí? Quanto à questão do dano estético, a gente sabe que ele ostenta uma cicatriz enorme, e também o médico, que foi o cirurgião
que atendeu o presidente Bolsonaro no primeiro momento, ele foi ouvido também como testemunha de acusação. E falou de toda a hemorragia, de toda a dinâmica envolvendo a ferida. Doutor, eles falaram que não teve nenhuma pergunta por parte da defesa. Realmente vocês não tinham dúvida nenhuma para tirar com eles? Nós, da defesa, nós concordamos que o ato foi um ato extravagante. Acho que o Brasil todo. A audácia de Adélio Bispo, ela é flagrante. Não precisa de um perito, basta olhar o laudo. Porque basta olhar o vídeo, assistir o vídeo. Aquilo ali foi um ato kamikaze, um ato suicida. Aquilo ali, o vídeo por si só já mostra um pouco a anormalidade que reina no ser humano de Adélio Bispo. E os laudos psiquiátricos, e aí eu não falo o laudo da defesa, eu falo o laudo judicial, o laudo do juiz, todos os laudos caminham para um só sentido, de que há uma enfermidade mental. E a enfermidade mental não é uma fratura, não é uma escoriação, não é uma equimose, um hematoma. Ela é interna. Aquele sofrimento mental, o sujeito padece diuturnamente. Nesse momento ele está no interior, numa célula isolada, célula também que sirva como célula, isolada no presídio federal, sem ter contato com ninguém, num sofrimento mental, precisando de quê? Nós já temos um diagnóstico, precisamos de um prognóstico e um efetivo tratamento com medicação. Então não há o que se questionar. Agora, para o bem ou para o mal, a segurança falhou em algum momento, porque o Adélio conseguiu adentrar essa segurança. Se a segurança foi boa ou foi ruim, se é uma segurança competente ou não, em algum momento ali houve uma falha. Então não há que se exortar a falha de alguém. Então é esse tipo de indagação, de pergunta, de inquirição a todos da defesa, naquele momento processual, não interessava. Por que a defesa preferiu não trazer esses juízes? Porque a defesa tinha um mote, a defesa tinha um viés no início, que era o quê? A divergência ideológica que Adélio nutria para com Bolsonaro, ou seja, aqueles discursos envolvendo a causa negra, envolvendo as mulheres, envolvendo aí o pessoal do da misoginia, do LGBTI e por aí. Então, a partir do momento em que o laudo foi homologado e de que a culpabilidade ficou afastada porque ele é um inimputável, segundo o Código Penal brasileiro, não interessava mais a defesa, naquele momento processual, fazer prova dessa divergência no campo ideológico. Então, não ouvimos aqui o ex-presidente Lula, não ouvimos aqui a Maria do Rosário, que talvez até fossem, porque eu não tenho certeza, mas talvez, é uma suposição, sejam inimigos fidagais do presidente da República, mas que já tiveram atrito envolvendo aqueles discursos que muitos chamavam discursos de ódio, que outrora, a gente não visualiza mais isso hoje na figura da vítima, mas outrora a gente encontra aí nas redes sociais alguns vídeos em que Sua Excelência tecia alguns comentários quanto a essas causas. Não ouvimos a Preta Gil, enfim, todas as testemunhas foram dispensadas. O Ministério Público Federal quem deferiu esse pedido das testemunhas? Não. Foi o Ministério, de acordo com o documento que a Justiça Eleitoral, foi o MPF que não acatou. Boa sua pergunta. O Ministério Público Federal, ele é parte, assim como a defesa. Deus o teme, se ela ostenta uma balança, nos pratos, em um dos pratos, numa extremidade, fica a defesa. Na outra extremidade, em outro prato, fica a acusação. E a acusação aqui é o Ministério Público Federal, ladeado pela assistência de acusação. Mas no centro, o fiel da balança, ou seja, numa equidistância, numa neutralidade, numa imparcialidade, fica o juiz. Quem defere ou indefere alguma coisa na justiça
é o juiz. E a defesa arrolou as suas testemunhas no momento processual oportuno. Se as testemunhas da defesa não foram ouvidas hoje, porque a defesa, em comunhão de entendimento com todos os advogados, essa defesa entendeu que não era conveniente mais aquela prova testemunhal e abriu mão. E na audiência de hoje teve a participação do presidente por videoconferência? Não. Por ser presidente, ele tem essa prerrogativa de responder, né, por escrito. E assim foi feito. Ele respondeu às indagações do Ministério Público. A decisão sai em 10 dias, a defesa está confiante de que vocês vão conseguir esse objetivo, de que ele seja tratado realmente? Sem dúvida. Entendemos que foi praticado um fato típico, ilícito. Adélio não agiu sob o amparo de qualquer excludente antijuridicidade, mas não há culpabilidade aqui. Há periculosidade. E essa periculosidade, ela é ostensiva, ela é patente, ela salta aos olhos daquele especialista, e aqui eu falo psicólogo, mas notadamente psiquiatra, que analisa, que tem um contato em face com Adélio Bispo de Oliveira. E o que demonstrou o laudo. A defesa hoje trabalha tão somente com a prova científica, com a prova médica. A prova testemunhal, a defesa afastou totalmente. Tanto que Adélio não foi interrogado, a defesa não direcionou nenhuma pergunta ao presidente da República, ora vítima nesse processo, e também não ouviu as testemunhas, não indagou, não inquiriu as testemunhas de acusação. Então a prova testemunhal, a prova oral não nos interessa. O que interessa é a prova científica, é a prova médica, psiquiátrica. Adélio é inimputável. Qual a ligação do Adélio? Em relação ao conteúdo desse laudo policial e também ao conteúdo das respostas do presidente Jair Bolsonaro, o que a defesa espera em relação ao grau de periculosidade do Adélio? Assim, vocês acham que isso pode levar a uma pena em manicômio judicial de, por exemplo, só com 20 anos, como tem sido falado na imprensa? Sim, interessante sua pergunta. Por força do parágrafo único do artigo 386 do Código de Processo Penal, 96, 97 do Código Penal brasileiro, o que a gente roga, suplica aqui, com base nesses laudos que já foram ratificados, confirmados, que já foram homologados, inclusive houve aqui na audiência a desistência do prazo recursal, é que o juiz, reconhecendo que não há culpabilidade, mas analisando e constatando, através dessa prova técnica, a periculosidade, absolva impropriamente, não é absolver para colocar na rua, e sim para internar. Então, que ele decrete uma medida de segurança, internando Adélio no hospital de custódia. Mas como nós da defesa, alicerçados nos laudos psicológicos e laudos psiquiátricos, entendemos, todos na verdade, entendem que o Presídio Federal de Campo Grande tem capacidade para proceder a esse tratamento de Adélio Bispo. Nós pedimos aqui que Adélio fosse tratado, que fosse decretada a medida de segurança, mas que Adélio fosse tratado no interior do presídio. E além disso, nós também pautamos esse nosso rogo, essa nossa súplica, por conta da segurança do nosso constituinte. Falamos para o juiz que a defesa, todos os advogados aqui, todos entendem de que Adélio Bispo, do sistema prisional estadual, corre risco de vida. Então a defesa pede que ele seja mantido nesse presídio onde ele está hoje. Que Sim, ele não sai de lá, que ele mas que o tratamento seja feito lá, que ele seja internado, que seja decretada a medida de segurança, mas que ele continue lá, que o tratamento com os psiquiatras do Estado, agora não é mais o nosso, mas que esse tratamento seja feito no interior daquele presídio. A defesa ainda entende, levando em consideração os ânimos acirrados que envolvem a política brasileira. Se Adélio for colocado no sistema prisional estadual, Adélio será assassinado.
Então agora em relação aos autos de processo da ação penal não vai ser anexado nenhum outro tipo de documento, agora Não, é só a decisão do juiz mesmo. Boa pergunta. É aquilo que o colega indagou. O processo agora é toda a instrução, toda a fase probatória terminou. Agora o processo vai concluso no gabinete do magistrado, por força do artigo 800 do Código de Processo Penal, ele possui 10 dias. Acreditamos que em menos de 10 dias essa sentença já se tornará pública. Doutor, qual que é a ligação do Adélio com a pessoa que está pagando os serviços de vocês? Segundo sujeito, através da igreja. Eu acho que o Adélio era evangelista, se não me engano. Evangelista e pregava também. Fala, Zé. Gente, obrigado. Obrigada. Tchau, querido. Tchau. Um abraço. Vamos acabar aqui.